Olá, galerinha da terceira série do ensino médio. Tudo bem com vocês, pessoal? Vocês estão conseguindo entender aí? Estão conseguindo acompanhar? Confesso que eu tô com saudade de vocês, hein, pessoal? Olha só, então, vamos aí para nossa aula número 8. Entramos aí já no mês de maio, né? Hoje é dia 4 e nós iremos ver aí o Present Perfect e o Present Perfect Continuous. E eu tenho certeza que vocês até lembram de ter visto isso ano passado, deu um pouquinho de dificuldade, mas eu tenho certeza que vocês vão tirar de letra aí. Vamos dar uma revisada aí, então, no Present Perfect. Abram aí o livro de vocês na página 147. E vamos lá, acompanha comigo. Então, olha só. Page 147, tá? Página 147. Entendendo a língua. Levando em conta esse leque de possibilidades de conexões entre presente e passado, voltemos nossa atenção a uma abordagem mais detalhada das formas verbais que são empregadas nessas situações. Então, the present perfect simple, the present perfect tense. Então, olha só, o present perfect é formado como, pessoal? Então, o present perfect, nós vamos formar ele usando os auxiliares have ou has. Lembrando que have nós vamos utilizar para I, you, we e they, tá? E has nós vamos utilizar só para a terceira pessoa do singular. Então, he, she e it. Belezinha? E para formar ele, além desse verbo auxiliar, nós vamos precisar do verbo no passado particípio. Lembra lá daquela listinha de verbos lá, dos verbos irregulares? Então, o que acontece? Nos verbos regulares, a gente vai repetir. Então, nós temos lá, ó, study, passado simples, studied, passado particípio, studied, tá? Então, os verbos regulares, eles repetem. Os verbos irregulares, a gente precisa memorizar. Lembra lá daquele vídeo que eu cantei para vocês, os verbinhos? Então, a gente vai precisar daqueles verbos lá aqui no past participle. E o present perfect, ele é um tempo verbal completamente diferente do nosso português. Por quê? O present perfect, ele, embora seja present, né, o nome aqui present, ele não é sobre presente, ele é sobre passado. Por quê? Porque no present perfect nós vamos trazer ações que iniciaram no passado, mas que têm uma ligação com o presente, ou uma consequência aqui no presente. Belezinha? Então nós vamos ter aí também as frases afirmativas, negativas e interrogativas, mas sempre com essa ideia de conexão do passado com o presente. Então olha só, em geral, o present perfect é empregado para indicar ações concluídas conectadas, de certa forma, com o presente. Observe os exemplos no esquema. Então, olha só. The boy has drawn something offensive. O garoto agora está de castigo. Então, o que acontece? Lembra lá que a gente tem uma ação que aconteceu no passado e a ação do presente. Então, o aluno primeiro ele fez um desenho bem ofensivo. E agora, no presente, ele está de castigo. Então, essa ação passada tem uma conexão com o presente, certo? Seria aí a causa, beleza? Então, Calvin hasn't done his homework. Ele precisa fazer a lição agora porque sua mãe está brava por isso. Então, temos aí a conexão com o presente, beleza? O present perfect também é empregado para indicar notícias e novidades, tá? I have passed the exam. Então, eu passei. Então, tá contente, a pessoa está feliz porque vai para a próxima etapa. Então, também tem uma conexão aí com o presente. Então, vocês sempre vão gravar o present perfect com essa ideia de que tem uma conexão com o presente. Nós vamos ver agora mais um pouquinho aí sobre o present perfect, tá ok? Vamos então aí para o present perfect tense. Pessoal, o que acontece aí então? O present perfect, embora aqui a gente esteja vendo present, o present perfect não é sobre presente. O present perfect, ele fala sobre past. Ele fala sobre passado. Aí você me pergunta, professor, como assim? Professor, você tá doido? Não, o que acontece, pessoal? O present perfect, ele está ligado ao passado. Então, imaginem que nós temos aqui, ó, uma linha do tempo onde nós temos futuro, nós temos aqui o present e nós temos aqui o past, seria o nosso passado. As ações que vão ser retratadas no present perfect são ações que começaram em um ponto do passado e elas tiveram ainda uma consequência aqui no presente. Ou seja, elas começaram no passado, mas elas tiveram uma consequência no presente. Então, elas estão ligadas ao presente. Por isso que nós falamos que é present perfect, embora seja, né, falando de
passado, tá ok? Então vamos ver aí o que seria esse present perfect. O present perfect, nós vamos ter aí 3 formas de frase. Então nós vamos ter as frases afirmativas, interrogativas e negativas. A forma do present perfect vai ser sempre, então, o have ou has, tá? Esse has aqui, nós vamos utilizar sempre que nosso sujeito for he, she ou it, tá? Então, se o sujeito estiver na terceira pessoa, nós iremos utilizar has. Para as outras pessoas, nós iremos utilizar o have. E nós iremos utilizar agora ó, o past participle. Past participle. O que seria esse past participle? Pessoal, na conjugação dos verbos do passado, nós temos lá algumas regrinhas. Vocês lembram lá? D é D e é D no passado dos verbos, né? Então, por exemplo, nós tínhamos aqui um exemplo, o verbo study. Ok? Study. Study, estudar. No passado ficaria studied, certo? E no passado particípio também ficaria studied. Por que que repete? Porque ele é um verbo regular. Então, os verbos regulares, então aqui, ó, regular, os verbos regulares têm a sua terminação em D, ED ou IED, quando a gente faz o passado. Mas nós temos os verbos irregulares. Vocês lembram lá de uma tabela de verbos, que tinha um monte de verbos lá que a gente precisava memorizar? Então, vocês tinham lá. Agora nós temos os verbos do presente, os verbos no passado simples, os verbos no passado particípio. Por exemplo, o verbo se, ver. No passado simples é só. No particípio é seen, tá? Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para vocês acessarem aí uma tabelinha com todos esses verbos irregulares, tá ok? E aí vocês precisam, ó, memorizar. Então vamos lá para a forma afirmativa primeiro do nosso present perfect. Então nós temos aqui I have seen the film before. I have seen the film before. Então eu vi o filme antes. O que acontece? Nesse atual momento presente, você ia assistir o filme, mas você assistiu ele no passado. Então tem a consequência lá da ação passada. Então você fala, eu já assisti esse filme antes, ok? She has seen the film before. Então aqui eu tenho como é I, eu uso have. E aqui she, terceira pessoa do singular, eu vou usar o has, tá? Na forma interrogativa, isso aqui vai para o início da frase, ó. Então eu vou ter aqui, ó. Have you seen the film before? Has she seen the film before? Então aqui também tudo vai para o início da frase antes do sujeito, ok? E na forma negativa nós vamos acrescentar aí o not, tá? Então eu posso colocar they have not ou they haven't seen the film before ou he hasn't seen the film before, ok? A forma negativa. Então nós temos aqui a forma afirmativa, interrogativa e negativa. Belezinha? Qualquer dúvida, pessoal, dá uma voltada aí no vídeo, volta um pouquinho o vídeo aí para vocês pegarem a explicação de novo, tá? Vamos lá, então. Então, qual é a estrutura? Então, nós vamos ter aí, ó, have ou has, mais o past participle. Então, they have been to New York. She has eaten frog's leg. Pessoal, esse eaten aqui, ó, seria aí o passado particípio do verbo eat. Então, nós temos eat, ate, eaten. E you haven't studied a lot. Você não estudou muito, ok? E aqui, pessoal, o past participle que nós estávamos falando. Então, nós temos aqui, ó, se. Esse aqui é o verbo no base form. Tá? O verbo no base form. Aqui nós temos o verbo no past simple, ok? E aqui no past participle. Então, para usar os verbos no present perfect, nós vamos precisar destes verbos aqui, ó, dessa terceira coluna, ok? Então, nós temos, ó, see, saw, seen, buy, bought, bought, go, went, gone, eat, ate, eaten, come, came, come, swim, swam, swum, ok? Swum, beleza?
E nós temos muitos outros verbos, mas eu vou deixar um link aqui na descrição para vocês acessarem essa listinha desses verbos, tá? As formas contraídas, the contracted forms. As formas contraídas, então nós vamos ter aí, ó, I've, you've, his, she's, it's. Aí, pessoal, muito cuidado. Aí você fala, professor, mas esse his aqui não é his, não? Que tem a contração que fica his? Então, a contração do he has, então esse his aqui pode ser tanto he has como he is. Vai depender do contexto, sobre qual ação eu estou falando, qual o contexto, a ação a que eu estou me referindo. Então, se eu estiver falando aí no presente, usando o presente simples, né, seria he is. Mas se eu estou falando do present perfect, de ações, então eu estou num contexto onde eu estou falando de ações passadas, obviamente, o meu interlocutor lá que vai estar escutando a minha frase, ele vai estar sabendo que eu estou falando do present perfect. Estou me referindo a ações passadas, tá ok? With e they've. Aqui é só a gente fazer a contração, né? They have. A gente vai tirar esse HA, então fica, bota aqui um apóstrofo, they've, tá ok? Então, forma interrogativa para a gente revisar. Então, aqui nós temos uma frase na forma afirmativa. You have traveled. O verbo é travel. Travel. Como é um verbo regular, então, traveled. You have traveled to Japan twice. Na forma interrogativa, a gente vai pegar isso aqui e vai colocar antes. Então, have you traveled to Japan twice? Ok? E aqui nós temos as short answers. Yes, I have. No, I haven't. Forma negativa. I have visited the Taj Mahal. Aqui também forma afirmativa. E a gente vai acrescentar o not para fazer a forma interrogativa. Então, I haven't seen you for weeks. He hasn't arrived at home. E aqui, como é que fica essa na forma negativa? I have not visited the Taj Mahal. Esse have not, eu posso dar uma contraída nele e transformar ele em haven't, tá? Ok? I haven't visited the Taj Mahal. É a mesma coisa, é apenas uma forma menor da gente dizer, a forma contraída, ok? Belezinha? Tranquilo? Vamos lá, então. Quais são, então, os usos do present perfect? Então, nós vamos usar o present perfect para recent events, então, eventos recentes. It's used to describe recent events without a definite time. Pessoal, isso é muito importante. Olha só, no present perfect nós nunca vamos ter o tempo exato das frases, tá? No passado simples, a gente tinha lá os tempos, né? Vocês lembram lá que no passado a gente usava lá o yesterday, ok? Nós utilizávamos lá também, né? Last week, ok? Então, o que acontece? Esses tempos definidos de passado, nós não vamos mais utilizar no present perfect. Eles não vão usar aqui, tá? Como são ações recentes, então nós iremos utilizar aí expressões de tempo que trazem essa ideia de tempo recente, de ação recente, de acontecimento recente. Então, vai enfatizar, né, que a ação é recente. Então, nós vamos ter aí just, recently and lately. Então, why are they so happy? They have just won a prize, so they are really pleased, tá? Então, nós vamos usar aí just, recently e lately. Esse just tem aí uma ideia de acabou de acontecer, tá? Então, o just seria assim, acabou de acontecer. They have just won. Então, eles acabaram de ganhar um prêmio, ok? Segundo uso do present perfect, nós temos aí para personal experience. Então, experiências pessoais, experiências que você teve quando você não sabe exatamente o tempo, ou você sabe o tempo, mas ele não é importante ser mencionado. Então, você vai falar, você vai utilizar as expressões ever e never. Então, eu posso dizer I have never eaten caviar, por exemplo. Tá? I have never eaten caviar. Então, essa frase quer dizer que eu nunca comi caviar. Desde quando eu nasci até hoje, eu nunca comi caviar, tá? Beleza? E nós temos o ever. O ever nós vamos usar para perguntar se a pessoa fez alguma vez na vida, ok? Então, olha só.
I have never been to Japan. Eu nunca estive no Japão. Então, desde quando eu nasci até hoje, eu nunca estive no Japão. E have you ever been there? Você alguma vez já esteve lá? Então, esse ever vai trazer essa ideia de alguma vez na sua vida você esteve no Japão? Ou alguma vez na sua vida você comeu caviar? Então, eu vou falar então eu vou dizer a frase, né? Have you ever eaten caviar? Have you ever eaten caviar? Beleza? E terceiro uso, it's used to express actions that started in the past and continue to the present. The time period is not finished. Use for and since with this meaning. We use for with periods of time and since with points of time. Então, é justamente aquele uso que eu falei para vocês. Então, quando a ação começa no passado, mas continua aqui no presente ou tem uma consequência no presente. E nós iremos usar, então, agora o for e o since para enfatizar mais ainda que essa ação ela começou no passado. Então, o for significa um período de tempo e o since nós vamos usar para falar de um tempo exato no passado, um tempo exato. Então, olha só. I haven't eaten since yesterday morning. I'm really hungry. Então, eu não comi nada desde ontem de manhã. Então, eu estou com muita fome, tá? Então, esse since, pessoal, a tradução dele vai ser desde, tá? Desde. E I haven't drunk anything for 2 days. I'm terrible thirsty. Então, eu não bebi nada por 2 dias, tá? Então, esse for aqui seria por. Então, é um período de tempo. Então, por 2 dias eu não bebi nada. Estou com muita sede. E aqui, ó, pessoal, o since vai ser a ideia do desde. Então, vai dar um ponto do passado. Então, desde ontem, ok? E nós sempre teremos um tempo indefinido, ok, pessoal? Então, nós iremos utilizar o present perfect tense to indicate an action that happened in the past, but we don't know exactly when. Então, nós vamos usar o present. Então, vamos supor, aconteceu alguma coisa no passado que você quer se referir agora, mas você não sabe exatamente quando aconteceu. Então, você tem um tempo indefinido. E aí, nós usamos o present perfect. Então, he has bought a car. Então, when? Quando comprou o carro? Bom, não sei. A ideia principal aqui, o foco é a frase, o foco é a sentença, o foco é o acontecimento. Ou seja, que ele comprou um carro. Então, o meu foco é esse. Não importa quando, e sim que ele comprou um carro. They have been to Europe. Então, eles estiveram na Europa. Quando? Não importa. O que eu estou me referindo é que eles estiveram lá. E é isso que importa, ok? Nós temos aqui também o Present Perfect Progressive ou Continuous. Alguns chamam de Continuous, mas é praticamente, ou melhor, é a mesma coisa que Progressive, tá? O Present Perfect Progressive é formado pelo verbo auxiliar have ou has, mais been, mais ing. Então, vocês lembram lá que no Present Perfect nós utilizávamos, a gente usava o have ou has, mais verbo no particípio. Agora, no Progressive, a gente vai precisar do have e do has, mais been, tá? Mais o verbo, e agora esse verbo aqui a gente vai ter que colocar ing, tá? Para dar essa ideia de contínuo, tá? O present perfect progressive, agora, ele vai dar essa ideia de uma ação contínua, uma ação que começou no passado, mas que ainda está em acontecimento no presente, tá? Então, olha só, para indicar ações que tiveram início no passado e continuam em progresso no presente. He's been cooking since 10 a.m. Então, ele está cozinhando desde as 10 da manhã. Então, ele começou 10 da manhã, provavelmente agora deve ser o quê? 2 da tarde, ele ainda está cozinhando, né? 4 horas cozinhando. Então, eu estou usando o present perfect progressive para dar essa ideia de que uma ação começa no passado, mas ainda está em progresso no presente, tá? Outro uso, para indicar ações que tiveram início no passado e terminaram recentemente, mas que apresentam alguma conexão com o presente. Então, I need to take a shower. I've been jogging. Então, olha só, eu preciso tomar um banho. Eu estava, né, jogando ali, I've been jogging, estava correndo. Então, o que acontece, pessoal? A pessoa está lá, estava praticando esporte, está suada e agora precisa tomar um banho. Então, recentemente a ação terminou, né, dela lá estar correndo, dela praticar atividade física, e agora ela está suada e precisa tomar um banho, beleza?
para designar a duração de uma ação que teve início no passado e continua em progresso. Mesma coisa, sempre está dando essa ideia, então, de conexão com ações do passado com o presente, uma ideia de conexão, de uma ação que não terminou, uma ação que está em progresso, ok? E nós vamos utilizar aí, então, how long have you been jogging? I've been jogging for 30 minutes. Para essas conexões, né, de ação em progresso, a gente sempre vai usar, então, esse for, tá? Para dar essa ideia de que a ação está em progresso. Então, olha só, present perfect ou past simple. Então, isso aí sempre causa uma preocupação nas pessoas, né? Para a gente diferenciar. Pessoal, a diferença do present perfect com o past simple sempre vai ser o quê? No past simple, eu sempre vou ter uma ação finalizada, tá? Gente, sempre grava isso. Se eu tiver uma ação finalizada com uma expressão de tempo lá no final, por exemplo, yesterday ou last week, tá? Se eu tiver uma expressão de tempo assim, é passado simples. Se eu não tiver essa expressão de tempo e eu estou vendo a frase, que a frase está dando uma ideia de uma ação inacabada, é present perfect. Beleza? Ok? Fechou? E aí, pessoal, em alguns contextos, a gente tem aí as nossas variações aí do inglês americano para o inglês britânico, tá? No inglês norte-americano, em alguns contextos, eles vão empregar o passado simples ao invés de empregar o present perfect. E isso não está errado, tá? É apenas uma variação da cultura deles, tá? Então, did you hear? I passed the exam. No inglês britânico, numa frase assim, eles utilizariam o present perfect. Have you heard? Então, você ouviu. Por quê? Eu não tenho aqui a expressão de tempo, né? Para dizer a ação inacabada. Então, o certo seria utilizar o presente perfeito, assim como no inglês britânico. Mas, baseado na cultura norte-americana, eles usam dessa maneira aí, tá? I've passed the exam. E I just watched a movie. I have just watched a movie, tá? Então, nós temos aí essas variações aí do inglês britânico para o inglês americano. Tá ok? Pessoal, então eu vou pedir para vocês realizarem as atividades da página 152 à página 156, tá ok? Essa aí foi a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar aí nos comentários, que eu vou estar aí para responder vocês. E, ó, muito importante, não se esqueçam de deixar aí nos comentários o nome e as iniciais do sobrenome de vocês para a gente saber quem é que está assistindo e quem é que está acompanhando. Tá ok, pessoal? Bye, bye, um grande abraço. See you!